E mais o Alex Gomes. Ai, meu pai. As coisas que eu estava dando, que eu falo muito aqui no pai, né, Juliana? Porque a gente está doido. Veio que ele foi lá. Nós vamos plantar cebola, planta, virar de biscoito, desse tamanho de biscoito meio Mas não vou puxar aqui, vou plantar. Boa tarde, gente. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Tudo bem com vocês? Curte a live, compartilha. Amém? Deus é maravilhoso, né, gente? Boa tarde, gente. Glória a Deus, né? Curte a live, compartilha. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gente, eu tava estudando ali, né? Palavra de Deus. E tava estudando lá no livro de 1 Samuel 19. A história, né? De Davi e também de Saul. O trâmite que acontece ali, né? E aí eu vou tá trazendo agora, nessa tarde aqui, para vocês, tá bom? Amém, gente? 1 Samuel. Glória a Deus, né? Capítulo 19. 1 Samuel. Capítulo 19, tá bom? A história ali do verso 1 em diante, né? Curte a live, gente, compartilha. Deus é maravilhoso, né? Espera aí, gente, só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Vai dar certo. Se a gripe te... Curte a live, gente, por favor. Compartilha. Vamos fazer um estudo da palavra, né? Vamos para a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 19. A história ali de Saul, né? E de Davi. Peço cada um de vocês para curtir a live, compartilhar, tá bom? Senão a live cai, gente. Tá bom? Curte a live, compartilha. Deus te abençoe. Vou colocar um outro fundo, gente, musical, que esse aqui tá muito assim. Vamos caçar um outro aqui. Peço que curte a live,
compartilha, tá bom? Acho que vou deixar nesse aqui. Está bom. Pronto. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Tá bom? Porque quando você curte, o próprio TikTok manda para mais pessoas, né? E não faz a live cair, tá bom, gente? Não adianta nada ter muita gente aqui e não curtir. Então é por isso que eu peço, curte a live, compartilha e ajuda aí, por favor. Tá bom? Glória a Deus. Como que vocês estão? Boa tarde, né? Paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração, né, gente? Antes de estar falando a palavra, para Deus nos ajudar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu bendigo o teu nome, eu te rendo graça, Deus. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, obrigada por tudo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Pai. Cada dia mais. A tua palavra é fiel, Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Amém, gente? Curte a live, compartilha, deixa Deus te usar. Não vai cair seu dedo, né? Glória a Deus. Vamos lá, então. Olha aqui, ó, o estudo que eu tava fazendo, ó. Olha o tanto de anotação aí, ó. Tá vendo? Eu tenho vários, gente. Essa aqui já tá velhinha, está bem velhinha, mas muitas anotações aqui. Aqui, ó, também. Nossa, mas tem muita coisa, viu? Tem um negócio aqui, gente, que o nosso pastor uma vez deu pra nós. Pensa numa apostila bacana pra poder estudar. Aqui é sobre a raça humana, né? Origem, queda e redenção. Pensa numa revista boa para estudar, viu? Muito bom mesmo. Para quem não conhece Bíblia, né? Não entende muitas coisas, não entende ali o livro de Gênesis, não entende sobre o pecado, sobre o que aconteceu, né? Ali no Jardim do Éden. Pensa numa apostila que fala muita coisa para trazer, né, sabedoria para a gente, entendimento para nossas vidas. Deus é fiel, né, gente? Então vamos lá. Vamos ler, né, a palavra de Deus primeiro, para depois estar trazendo o que o Senhor me deu ali, né, quando eu estava estudando. Amém? E vai dizer assim, ó. 19, né? Capítulo 19. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Ó. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e todos seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Tipo, gostava muito de Davi, né? Versículo 2. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto,
e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estivere, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Tipo, pai, Davi é bom e tal, né? Aí continuando aqui, ó. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque, ó rei, contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e alegraste, porque, pois, pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem causa, né? Tipo, tendo uma conversa ali franca e sincera com o pai, né? Que era o rei na época, né, gente? O rei Saul. E ali, ó, continuando aqui, ó. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul, vive o Senhor que não morrerá, tipo, jurando a Deus que não mataria Davi, né? E Jonatas chamou a Davi e contou-lhes todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor, quero frisar isso aqui, viu, gente? Vocês que estão aqui na live, né, que estão ficando aqui na live, espero que vocês observem esta parte aqui, ó. Porém, o espírito mau da parte do Senhor. Da parte de quem, gente? Da parte do Senhor, da parte de Deus, né? Se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, né? E tangendo Davi com a mão o instrumento de música, né? E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. E aqui também continua, né, gente? Vai até o versículo 24. Mas para não estender, né, porque é bastante grande a história, eu quero trazer algo aqui, né, nessa tarde, para pessoas que estão aqui nos ouvindo, me ouvindo, né, para a glória de Deus. Olha aqui para você ver, ó. Eu fiz algumas anotações, viu, gente? O título é: Saul tenta matar Davi. Gente, quem era Saul? Saul era um rei, né? Ali foi separado por Deus também, por causa que o povo queria, né? Um líder, um rei, um povo que um homem que cuidasse do povo, que cuidasse da cidade. E por causa do povo ficar espremendo ali, né, o profeta, o sacerdote Samuel e tal, e aí escolheu Saul como rei. Só que a partir do tempo, a história é grande, gente. Não, o livro de Samuel, só para vocês verem, tem o 1 Samuel e o 2 Samuel. Então estende bastante. Aí vocês vão ver ali no decorrer da história, gente, que Deus rejeita Saul. Ana, por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul começou a fazer muita coisa errada. Adorar ídolos, consultar, né, feiticeiros, feiticeiras, e bagunçar tudo, entendeu? Fazer coisas absurdas diante do Senhor, diante da casa do Senhor. E Deus não agradava mais das obras de Saul. Então Deus rejeitou Saul.
E ali Deus manda, né, o profeta Samuel escolher, né, o Davi. Na verdade, ele não fala, menciona o nome, né, mas ele fala assim, vai lá na casa de tal, que eu não lembro agora o pai de Davi ali, né, gente, para escolher. E ali a Bíblia fala que quando vai escolher, né, Davi, o Samuel olha para a aparência. Então, Samuel não escolhe Davi. Porque, na verdade, nem Davi estava na mesa lá com seus irmãos e com seu pai, com sua família. Porque Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Era tipo aquele filho bastardo, né? Era aquele filho que foi adotado. Sei lá o que aconteceu ali. Mas Davi, tudo indicava que ele era rejeitado pela sua família, né? E tudo indica, gente, que Davi não era filho tipo, legítimo ali, ou então ele poderia ser, tipo, só do pai ou só da mãe, né? Irmãos dos meninos só de pai ou par de mãe, tipo assim. Por quê? Porque os irmãos dele eram diferentes. Eles eram mais altos, mais fortes e mais estatura, assim, de guerreiro. E Davi era pequeno, bem baixinho, né? De pouca estatura, magrinho. E ele também era tipo ruivo, né? A Bíblia indica que ele era ruivo. Só que ele tinha uma boa aparência. Ele era um menino que tinha um rosto bonito, né? E aí, gente, quando Samuel vai escolher alguém, né? Que Deus manda escolher. Aí Samuel olha a aparência. Aí Deus fala com Samuel. Samuel, eu não olho a aparência, mas sim o coração. Por isso que Davi é chamado na Bíblia também segundo o coração de Deus. E ali o percorrer da história, manda chamar Davi, né? Depois que Deus não quis nenhum dos filhos do que estava ali diante, né? Da mesa. E aí Davi é escolhido. Só que Davi foi ungido a rei, só que Davi não foi exercer a sua profissão como rei ainda não. E passou anos Davi sendo ali rejeitado, né, por Saul, afligido, querendo matar Davi, aquela coisa toda. Saul, ele estava muito fora, né, do entendimento do que Deus queria fazer e não aceitava de jeito nenhum. Primeiro aqui que eu anotei, né? Aqui, gente, vocês podem anotar, ver aqui para você ver. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Olha aqui para você ver. Saul fala a seu filho Jonatas e também aos servos, né, para matar Davi. Ele queria que fizesse isso no lugar dele. Saul, gente, não queria sujar suas mãos de sangue. Saul, gente, ele é tão ruim, que pai que vai desejar que o filho suje a mão de sangue por ele, né? Então você vai ver a ruindade deste homem, de Saul, gente, porque ele coloca seu filho para ser punido no lugar, porque sabia se Jonatas, né, fizesse alguma coisa ali com Davi, Deus ia punir, gente, claro que ia punir. Olha, você vê a perversidade desse pai, né? E na terra também tem muitos pais ruins, né? Não é só Saul. Então aqui, ó, ele era o quê? Ele era um homem covarde e ruim. Ele não queria sujar suas mãos, ele não queria te falar assim, Deus, não foi eu que matei Davi, foi meu filho, ou foi meu servo, tipo assim, entendeu? Mas, na verdade, é ele que mandou, então é ele mesmo também, né? Ele também tinha culpa na causa, se acontecesse algo, né? Olha o verso 2, vamos ler o que você vê, versículo 2. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo, meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. Tipo, Jonatas era amigo de Davi, né? E falando, Davi, você tem que esconder, porque meu pai tá querendo te matar. E meu pai é rei, tipo como se o pai de Jonatas hoje, gente, fosse o presidente, sei lá, fosse alguém que tava acima, né? E pudesse fazer, que é tirar a vida ou mandar prender e tal, aquela coisa toda, porque tinha autoridade, né? Aqui, ó, o filho avisa Davi. Amigo de verdade. Você vai ver ali que Jonatas era amigo de verdade de Davi. Às vezes a gente também passa por isso. A gente às vezes tem alguma amizade ali que nosso pai, nossa mãe não gosta.
Só que a gente é amigo da pessoa do mesmo jeito, né? E aqui dá para perceber que Jonatas era amigo de Davi de verdade, né? Olha o versículo 3. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei a ti, meu pai, verei o que houver e te anunciarei. O que eu anotei aqui, ó? Não adianta falar bem de alguém para pessoas que não gostam dela. Jonatas queria ajudar Davi, sim, a intenção de Jonatas era boa, mas não adianta. Saul, seu pai, tinha raiva de Davi, né? Tinha inveja, ciúmes e não gostava de Davi. E tem também um motivo ainda grande também. Não gostava de Davi por quê? Porque Deus queria que Davi fosse rei no lugar dele. É tipo assim, Davi tá querendo tomar o meu lugar. Davi não pode, tipo, Davi não merece, né, estar no lugar que eu tô. Não merece, tipo, ser o cara que eu me tornei. Tipo isso, entendeu? E tem pessoas assim na Terra também, né, gente? Que fica nesse pensamento. Eu não quero que fulano estude igual eu. É desta forma, sente isso, entendeu? Tipo, não quero que o meu irmão seja melhor do que eu, não quero que meu filho seja melhor que eu, ou vice-versa. E aquela bagunça danada na família, né? E só Deus para ter misericórdia. Olha aqui. Aí continuando, né? Aí ele fala, né? Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: Não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Tipo, pai, cuidado, olha o que você tá fazendo, você sabe que o próprio Deus escolheu Davi. Para que você está fazendo isso? E Davi não é uma pessoa ruim. Davi é um guerreiro, né? Nos ajuda aqui também. É um cara que está sendo aquele que nos protege, né? Guerreando por nós, guerreando pelo povo. Para que isso? Para que ficar contra um cara que não está fazendo mal contra você? Tipo isso, né? E quantas vezes, né, gente? Tem pessoas que levantam mal, assim, levanta contra a gente de uma maneira assim que você nem entende, porque você não fez nada para a pessoa. Às vezes você nem conhece a pessoa, ou às vezes você conhece e essa pessoa se torna o oposto, né? Fica ali uma coisa absurda e fica falando mal e querendo que você morra, sei lá, querendo que a sua vida seja destruída, só desejando mal para você, né? E isso é terrível. E Saul tinha isso na vida. Saul desejava o mal de Davi, sendo que Davi não desejava o mal dele. Davi, gente, ele era afeiçoado, né? Ao seu filho, à sua família, ao rei. Ele era tipo leal, sabe? Aquele cara fiel que ajudava ali, sabe? A família de Jonatas, a família de Saul, o próprio Saul, que é o rei. E ele ali pegou uma birra, né? Uma raiva, uma coisa absurda assim, que é maligno. Quando você começa a ter esse pensamento, falar assim, eu não gosto de fulano, e você nem conhece a pessoa direito. Ou às vezes você conhece, né? Já conheceu um dia. E você começa a alimentar ali uma raiva, um ódio pela pessoa. Você não pode fazer isso, sabe por causa de quê? Porque isso não agrada o coração de Deus. Saul não estava agradando o coração de Deus por sentir isso. E quando Saul ficou sentindo isso, gente, vai sentindo, vocês vão perceber uma coisa bastante aqui. Você vai ver que quando Saul começa a sentir essas coisas ruins para a vida de Davi, ele vai de mal a pior. O cara começa ali a ter demônios mesmo, espíritos malignos tormentando ele. E o cara não se rendia, gente. Olha pra você ver. Porque depois, mais pra frente, nós vai ler aqui, né? Eu até falei ainda, gente, frisa esse versículo.
porque eu quero falar bastante dele, né? Que o Senhor falou muito comigo sobre isso. E quero trazer aqui para vocês, né? Olha, vamos continuando, né? Versículo 6. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou. Ele jurou, gente. Saul jurou. Vive o Senhor que não morrerá. E você vai ver lá em Deuteronômio que não podemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, ainda mais para Deus, por Deus, né? Eu juro por Deus. Tem gente que fala desse jeito. Isso é muito sério, gente, muito sério. A gente não pode ficar jurando nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Se você falou uma coisa, faça. Seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, mas não coloque esse negócio de juramento. Eu juro, tipo, e depois vacaia, né? Faz coisa errada, volta atrás. Fernanda aí chegando, né? A paz, irmã. A paz, viu, irmão? Amém, viu? Deus te abençoe aí também. Ele é sim, viu, fiel. Sempre será. Aí, gente, ele fala, né? Eu juro, tipo assim, eu juro, meu filho, eu vou fazer nada, não. Vou matar mais Davi, não. Tipo assim, eu escutei seu conselho, filho. Mentira pura, gente. Depois do decorrer da história aqui, vocês vão ver que ele mentiu. Entende? Brincou com uma coisa muito séria, né? Que é ficar jurando, coisa que nem pode fazer e nem é legal fazer porque Deus não agrada disso. Aqui você pode ver que Saul mente para seu filho. E outra coisa, coloca Deus no meio. É sério isso, né? E tem gente que coloca Deus nas suas mentiras, Deus no meio das suas mentiras. Gente, cuidado com isso. Muito cuidado, isso é muito sério. Deus não agrada de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E a gente corre risco de morrer por estar fazendo essas coisas, tá bom? Olha o versículo 9. Porém, o espírito mau, que eu falei com vocês que era para frisar, né? Com atenção, que eu ia falar sobre esse versículo atentamente aqui com vocês. Porém, o espírito mau da parte do Senhor, da parte de quem? Da parte de Deus. Se tornou sobre Saul, tipo, manifestou ali nele, né? Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, tipo tocando, né? E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi, escapou naquela mesma noite. Você viu que Saul mentiu? Falou que não ia matar Davi, colocou até Deus no meio e acaba fazendo isso. E vocês vão atentar aqui, gente, uma coisa aqui, que o espírito é mal, maligno, é da parte de quem? Da parte de Deus, da parte do Senhor. Deus permitiu aquele espírito ruim apoderar de Saul e aconteceu o que aconteceu. E por que isso, Ana? É porque, gente, se vocês for ler a história toda, se vocês for aprofundar bastante, é muita coisa. Vocês vão ver que Davi tem tipo uma idolatria pelo rei. É tipo um apego demais pelo rei, sabe, gente? Amizade tem limite. Amor ao seu pai tem que ter limite. Amor à sua mãe tem que ter limite. Amor a alguém que você, né, tem relacionamento tem que ter limite. E aqui o Davi não tinha limites. Ele não estava praticando aquele versículo, aquele segundo mandamento que eu falo aqui direto com vocês. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o seu coração, de todo o seu entendimento e tantas outras coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Davi amava mais a família de Saul, o próprio Saul, mais do que ele. Vocês vão ver a gravidade disso aqui, gente. Isso é muito grave. E aí, amando um cara que deu todos os índices, tipo, deu todos os comportamentos, as falhas de Saul contra o Davi era tão grande, o cara queria matá-lo. O cara não gostava dele de jeito... O cara era falso. O
cara colocou até o nome de Deus no meio, falando que não fazeria mais nada com ele, fez. Ó, pra você ver como é que é grave, né? O Antônio aí Barbosa, dando boa tarde, né? Paz do Senhor. Irmã, abençoada por Deus. Glória a Deus. E o Antônio? Paz do Senhor, boa tarde, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha o Flávio, tava sumido, né, Flávio? Tava bem sumido. Paz do Senhor também, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E ali, gente, você vai ver a seriedade de Davi, da vida de Davi. O Davi, gente, era um cara que amava o teu inimigo. Amava o teu inimigo assim, a ponto de não amar ele. A Bíblia não manda orai pelos seus inimigos, né? Orar pelos seus inimigos, orar pelos seus inimigos. Não tá mandando você amar inimigo, não. Orar pelos seus inimigos e bem dizer aquele que os maldizem. Olha, gente, é tão sério o que Davi faz aqui, gente. Tão sério, tão sério, tão sério. E tem muita gente também que se encaixa nisso. Como assim, Ana? Amando alguém mais do que ele próprio, do que ela própria. Tipo, colocando a sua vida em risco, colocando a sua vida em perigo, por causa de um amor, por causa de uma pessoa, por causa de alguém. Isso é muito sério. Você pode chegar a morrer por causa de uma pessoa. Isso é terrível, isso é idolatria diante de Deus. Isso faz mal a você, isso faz mal à sua vida, né? E aqui o que eu falei com vocês de frisar, que o espírito maligno era da parte de quem? Da parte de Deus. É só para vocês entenderem, gente, que Deus está permitindo aquele espírito maligno apoderar da vida de Saul para ver se Davi acorda, para ver se Davi cai em si. E Davi não cair em si, gente. Davi ainda vai passar por muita coisa. Ao decorrer da história, você vai ver ainda o Saul tentar tirar a vida dele várias e várias e várias vezes, e o cara não acorda para a vida. Olha o versículo 9. Vamos ler aqui para você ver. Aí nós leu, né? Aí eu notei aqui, ó. Porque eu quero frisar algo aqui. O espírito maligno da parte do Senhor, Deus queria que Davi parasse com aquela coisa de estar apegado, né, a Saul. Tipo, amizade que não agrega e não acrescenta nada na sua vida. Na verdade, só destrói. Você vai ver aqui, né, que a amizade de Saul para com Davi não acrescentava nada na vida dele, só destruía ele ainda mais. E Deus não quer isso de nós, né, gente? Deus não quer. E aqui no verso 10 você vai ver, né? Nós leu aqui também. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Você vai ver que também Deus dá livramento, né? Deus dá livramento a Davi de morte. E Deus muitas das vezes também dá livramentos nós de não morrer, né? Livramento de morte. Porque a gente entra, às vezes, em cada enrascadas, em cada bagulho, né, gente? Cada coisa ruim. E só Deus na nossa vida. Aí, continuando aqui, ó. Meu Deus, onde eu saí aqui, pai? Ó, o versículo 11, ó. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Olha o que eu anotei aqui, ó. Olha o tanto de vezes que Saul manda matar Davi. E Davi ainda não para com aquele apego, né? Com aquela idolatria a um homem, a um cara que não gosta dele, não tem raiva dele, ele tá lá em cima da pessoa, né? Ele tava lá em cima de Saul. Olha o verso 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Olha o 13.
E Mical tomou uma estátua e deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Que mulher doida, né, gente? Jesus, os crentes, para salvar Davi. Mas, olha para você ver, ó. Aqui você também vê a mulher não vai com o seu marido, que é Davi. Por que ela não fugiu junto com Davi? Ela só, faz algum trâmite ali, né? Pra salvar a vida de Davi. Mente pro pai, faz um monte de coisa. Mas ela é uma mulher, assim, que não ama o Davi o suficiente para fugir com ele, para ir embora com ele, né? E seguir a sua vida pra lá. Não, ficou no palácio lá. E agarrada ainda a quê, gente? Estátua. A mulher adorava ídolo, né? Não acreditava no Deus de Davi. Acreditava no Deus de estátua, de coisa que é pra Deus é idolatria, né? Aí continuando, ó. 14, né? E mandando Saul mensageiro que trouxesse a Davi, ela disse: está doente, ó mentira. Ao 15. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Querem matar o cara de novo. O homem da filha dele, né? Muita doideira. Davi era da família, né? E ele queria matar mesmo assim. Eu notei algumas coisas aqui, ó. De novo, prova que Saul aqui, né, de novo na palavra prova que Saul odeia Davi. Odeia com todas as forças. Tem gente que te odeia. Você tem que fugir dessa pessoa, você tem que sair fora. Porque senão, meu querido, você vai acabar morrendo. Aí, continuando o 16 e o 17. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra e a sua cabeceira. A mulher, né, fez isso. 17. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Ela mentiu, né, falando que Davi falou que ia matar ela se ela não ajudasse ele a fugir. Davi não fez isso. Tudo mentira, as mentiradas danadas, gente, pelo amor de Cristo. O Davi estava enrolado numa família dessa. O sogro não gostava dele, a filha era uma manipuladora, né? Você tá doido, é muita doideira. Ó, mulher mentirosa, coloca a culpa, né, no marido, coloca o genro contra coloca o genro contra o sogro, né? O sogro contra o genro. Prova que ela não amava Davi o suficiente, né? Aí, continuando aqui mais aqui, né? Eu gosto de ler a palavra e depois trazer os respaldos, né? 18 a 23. Assim, Davi fugiu e escapou e veio Samuel a Ramá e lhe partiu tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele a Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram a congregação de profetas, profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Os caras foram lá, né, para pegar Davi, para prender, para matar. E os caras ali, né, Deus enche eles do Espírito Santo, e eles começam a profetizar também. Olha para você ver, né? Quando Deus quer fazer algo na vida da gente, Deus usa até os inimigos, né? Apodera até dos inimigos, para os inimigos entenderem o propósito de Deus que Deus tem na vida, na nossa vida, né? E ali que Deus tinha um propósito na vida de Davi, por isso Davi não morreu, né, gente? Ó, e avisando disso, Saul enviou outros mensageiros, enviou mais, tá? O homem não desistia de jeito nenhum, o homem tava numa sina de querer matar o Davi de tal maneira. E também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, enviou de novo. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo. Aí Saul mesmo falou: não, agora então chega, eu mesmo vou lá. A Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco,
e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Naquele tempo, né, gente, o Espírito Santo não morava dentro da pessoa. O Espírito Santo só vinha, visitava e ia embora. Vinha fazer o que Deus mandava e ia embora, né, de novo para o Senhor. Então, quando Deus queria, né, o Espírito Santo vinha na pessoa e a pessoa ali era tomada por Deus e era usada ali como profeta, né? E até o próprio Saul, o cara que tava cheio de coisa ruim, Deus manda o teu Espírito Santo ali, né? O Espírito de Deus apodera dele e ele começa a profetizar. Ó, e ele... Aí, gente, tem uma coisa aqui que eu anotei, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar mencionando pra vocês aqui, ó. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Você vai ver que Saul queria destruir a vida de Davi de qualquer jeito, né? Mas o Senhor não deixou, e mais, acabou sendo ele os servos dele, boca de Deus para Davi, né? Quando estamos com Deus, servindo o Senhor, honrando, né? O Senhor honra, livra, abençoa, faz coisas extraordinárias, coisas que a gente nem imagina, né? Ó, olha o 24 aqui, vamos ler para nós entender, ó. E ele também despiu. Quem é este? Tá falando de Saul. Despiu aqui e atirou a roupa, ficou nu, né? As suas vestes. E ele também profetizou diante de Samuel e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Tipo uma pergunta, né? Então, olha pra você ver, a coisa foi tão séria ali, tão séria que até nu o rei fica, né? O Saul ali. Gente, é muito sério, ó. Aí o que eu anotei aqui, ó? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, também humilha. Se a pessoa fica se levantando contra o propósito de Deus na vida das pessoas. Saul não aceitava de jeito nenhum Davi ser rei. Ele não aceitou quando Deus queria a ele mais, não queria ele mais como rei e sim Davi. Aqui ele ficou nu, gente. Por quê? Rebelião contra Deus e rebeldia contra o propósito do Senhor na vida de Davi. O que eu quero falar aqui para estar finalizando essa live, orando e finalizando a live. Quando a gente se torna uma pessoa rebelde, que fica ali contendendo com o Senhor, contendendo com as coisas de Deus, quando a gente se levanta contra um homem, uma mulher de Deus, tipo, se torna o próprio inimigo mesmo na vida da pessoa aqui na terra, atrapalhando Deus, né? Fazer a obra na vida da pessoa. Se você não tomar cuidado, o próprio Deus vai te envergonhar. Se vocês for ver a história ali de Nabucodonosor, você vai ver que aquele homem, ele era rei também, tá? Na época, né? E ele tava contra ali as coisas de Deus, o povo de Deus e tal. E ele, gente, passa um período de maluquice, fica ali tipo igual bicho. As unhas do homem crescem, o homem começa a comer capim. O homem fica igual tipo fosse um boi no pasto. O cara fica todo perturbado. E sabe, gente, ali dura, tudo indica ali na palavra de Deus, 1 ano assim. Ó, pra você ver, 1 ano louco, 1 ano. E quando ele não se arrepende, quando ele não se volta, né, pra Deus e fala, não, agora eu reconheço o seu Deus e tal, né, fala ali. A palavra de Deus é bem clara. Aí Deus vai, honra ele de novo e dá vitória a ele, tira ele daquela situação. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês agora, que tá aqui pouca gente, né, na live. Mas eu quero falar algo aqui. Escute isso aqui, gente. Escute isso aqui com atenção, em nome de Jesus. Quando nós levantamos contra o propósito de Deus na vida de alguém, nós se tornamos o próprio inimigo na terra. E Deus não agrada disso. Deus, às vezes, vai permitir espírito maligno nos atormentar.
vai permitir às vezes a gente ficar sem juízo, tipo, louco mesmo na face da terra. Às vezes o próprio Senhor vai permitir que você fique no estado de humilhação. Saul, você viu, o cara ficou nu, tipo, pelado. Por quê? Porque ficou fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Que ficou ali debatendo, né? Até mais não, contra o servo de Deus, que era Davi. E se levantou demais, gente. Ele se tornou o próprio inimigo na terra para que Deus não cumprisse o propósito dele na vida de Davi. Só que Deus não é impedido por ninguém. A Bíblia fala: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. Pode ser o rei, o papa, o presidente, né? Não pode ficar falando essa palavra aqui. Seja quem for, maior, menor, nada pode impedir o agir de Deus na vida de alguém. Não pode. Quando você consegue entender o que Deus tem na sua vida, quando você é crente, fiel, verdadeiro, honrando o Senhor, ama a palavra de Deus, obedece, anda ali na linha com o Senhor, Deus te guarda, Deus te livra da morte e Deus cumpre o propósito dele na sua vida. Só que você tem que ser firme, você tem que continuar entendendo que tem certas coisas que você tem que sair fora. Você vê ali a negligência também de Davi, né? Davi não saía fora de jeito nenhum de perto do rei Saul, sendo que aquele homem não gostava dele, sendo que o homem queria matar ele. Então, nós também temos que vigiar. A Bíblia manda, né, a gente vigiar. A Bíblia manda também nós fugir da aparência do mal, para que o mal não aconteça. A Bíblia também fala para a gente se atentar àquilo ao nosso redor. Então, gente, tem coisas que você tá vendo que não é para você, tem coisas que você sabe que não é para você, e você precisa abrir mão, você precisa fugir, você precisa correr, tá bom? Em nome de Jesus. Espero que vocês tenham entendido essa palavra, né? E fique com essa palavra no teu coração. Vamos orar, gente? Para estar finalizando essa live. Eu pedi às pessoas para curtir, não curte, né? É por causa eu peço para curtir, gente, para mandar para mais pessoas e para a live não acabar caindo. Tem hora que a live até trava. Eu fiz uma experiência esses dias, né? Um amigo meu olhando do outro lado e a live travando, tipo, eu tô falando aqui e minha voz não sai do outro lado, tipo, tá mudo. Eu tô falando, né, mexendo a boca, mas lá no celular de alguém a voz fica muda. Por quê? Porque é tipo como se a live não tivesse com nada. Infelizmente, é plataforma, né, gente? Plataforma digital, para você trazer a palavra, para você fazer algo para Deus, é difícil mesmo. Só que por isso que eu peço, gente, curte a live. Não é para me ganhar nada, gente. Vocês for entender mais a fundo sobre a plataforma do TikTok, vocês vão ver. Precisa a gente ter muitos seguidores pra você ganhar algum dinheiro. Não é assim não, gente. Não é só porque mandou a fruzinha é 1 centavo. Olha pra você ver. Então, pra você juntar ali R$1 tem que ser... Nem sei quantas fruzinhas tem que ser. Sei lá, 100? Não sei, não. Muito mais, né? Tipo 1.000, né? 1.000 fruzinhas pra dar R$1. Olha pra você ver. Então é muita coisa, gente. Não é assim, não. As coisas daqui da plataforma aqui é bem mais... médio, né? Tem nada aqui de gente ganhando dinheiro aqui só porque tá fazendo uma live, não, gente. Entendeu? É muita coisa pra você ganhar. Você tem que ter muito seguidor, você tem que ter muita coisa ainda, entendeu? Não é assim. Mas o meu foco não é isso. O meu foco é pregar a palavra. Só que também não adianta. Às vezes eu tô falando aqui no seu celular e não tá saindo nada. Tipo, a minha voz tá muda porque você não tá curtindo, você não tá ajudando a live, entendeu? Então é por isso que eu peço, né, pra curtir, que senão não adianta nada. E às vezes você vai e perde uma coisa interessante, né, que eu tô falando. Às vezes eu preguei aqui 40, sei lá, 30 minutos, 1 hora, e você às vezes perde 10 minutos da minha fala, porque a live trava, né, do outro lado aí,
e você não escuta o que eu tô falando. Então é muito sério, né? Amém, viu, Ricardo? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Então vamos orar. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu bendigo o teu nome, eu te rendo graças. Eu glorifico o Senhor, Pai, por cada vida que aqui está. Eu glorifico, Deus, pela tua palavra ser pregada através da minha boca. Pai, eu sei que o Senhor me chamou para isso, para pregar o evangelho, para pregar a verdade. E eu te peço, Pai, aonde algum ouvido, alguma alma escutou, Deus, algum homem, alguma mulher ouviu essa palavra, Pai, da parte do Senhor, eu peço, ajuda ele, ajuda ela. Eu não o conheço, não sei da história de ninguém aqui, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe muito mais do que eles próprios mesmo. E eu te peço, cumpra o teu propósito na vida deles, ajuda eles a se alinhar diante da tua palavra, diante do teu caminho, Jesus. Essa é minha oração a ti, Pai, crendo no teu milagre, crendo na tua misericórdia, crendo na palavra do Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém e amém. Amém, gente? Muito obrigada, viu? Por tudo. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê muita e muita sabedoria para continuar a jornada da vida. Amém? Amém. O Ricardo aí concordando, né? E obrigada a todos, viu, gente? Vou estar finalizando essa live aqui agora, tá bom? Obrigada a todos. Deus te abençoe.